Videoaula 3, capítulo 3, a Ásia, parte 2, a economia asiática. Já vimos que a Ásia é um continente marcado pela diversidade, em vários aspectos naturais, culturais e sociais. Na economia não é diferente, como podemos observar. No Oriente Médio, a maior parte dos países, a economia está pautada na exploração de petróleo. A ex-União Soviética, o crescimento econômico desses países tem sido impulsionado pela exportação de recursos minerais, como gás, petróleo, carvão mineral e ferro. O sul da Ásia, entre os países dessa região, apenas a Índia rompeu com o atraso econômico proporcionado pelo desenvolvimento do setor da tecnologia de informação. Os outros países, muitos deles, praticam o sistema de monocultura herdado ainda do período de colonização britânica do século XIX. No sudeste e leste da Ásia, embora a maioria dos países dessa região apresenta forte setor industrial, ainda prevalece a intensa tradição agrária, centrada em especial no cultivo de arroz. A Índia. A Índia, assim como o Paquistão, Bangladesh e Myanmar, foi colônia britânica por aproximadamente 89 anos. Desde sua independência em 1947 até 1990, apresentava uma economia fechada, pautada na substituição de importações, ou seja, a substituição do consumo dos produtos importados por mercadorias produzidas dentro do país. Após esse período, o governo passa a controlar a economia, impedindo a expansão de atividade industrial. Começa a crescer a partir dos anos de 1990, com a abertura comercial de produtos importados para os produtos importados. Nas últimas décadas, a Índia vem passando por inúmeras transformações em seu quadro econômico, tornando-se destaque no cenário internacional. A sociedade indiana e a importância do rio Ganges. Mesmo sendo abolida com a promulgação da Constituição Indiana, em 1950, ainda, mesmo que não sendo oficial, a sociedade possui uma divisão baseada em castas, tendo como critério a hereditariedade, a religião, a profissão e a etnia. Como segue essa divisão? Os brahmanes, constituído por sábios, professores e sacerdotes, os kshatriyas, os funcionários públicos, os vaixas, são considerados comerciantes e agricultores, os sundras, trabalhadores de serviços gerais, empregados domésticos. E os dalits, ou párias, não fazem parte de nenhuma casta, por serem considerados impuros. Nós podemos observar nos exemplos das fotos ao lado. Por apresentar um relevo montanhoso, voltando agora ao Japão, né, que é um dos países de destaque da Ásia, né, o Japão, então, por apresentar um relevo montanhoso, a população se concentra quase toda nas planícies litorâneas, constituindo grandes metrópoles conurbadas, que vai de Tóquio a Kobe. A partir de 1960, com incentivo dos Estados Unidos, o Japão obteve intenso crescimento econômico pautado nas exportações em virtude da parceria norte-americana, o que permitiu às empresas japonesas desenvolverem capital próprio, com uma mão de obra barata e abundante do povo japonês nas décadas após a Segunda Guerra Mundial, permitiu que os produtos japoneses, mais baratos e de qualidade, se espalhassem pelo mundo, que o levou a uma posição de destaque e liderança econômica regional. Atualmente, seu ritmo de crescimento vem diminuindo, em razão dos elevados gastos orçamentários do governo, principalmente com a população idosa. China. A China vem se destacando no cenário econômico mundial, atualmente é o segundo maior PIB do mundo, ficando apenas atrás dos Estados Unidos. Isso se deve ao sistema de socialismo de mercado, adotado pela nação chinesa, tornando-a a maior exportadora de produtos da atualidade. A fase de crescimento iniciou a partir de 1978, sob o comando de Deng Xiaoping, impulsionada pela cultura empreendedora do povo chinês. Como nós podemos observar no gráfico ao lado, algumas comparações entre alguns países da Ásia e também comparando com o crescimento do Brasil. Os tigres asiáticos. São países localizados no leste e no sudeste da Ásia que obtiveram destaque industrial nas últimas décadas. Existem 3 gerações de tigres asiáticos. Como nós podemos observar nesse mapa ao lado, né, ao todo, quais são os países que participam dessa classificação. A primeira geração. Em meados da década de 1970, 4 países compunham os tigres asiáticos: Coreia do Sul, Taiwan,
além das cidades-estados de Singapura e Hong Kong. Hong Kong foi anexado à China em 1997, mas manteve ainda sua autonomia administrativa. Algumas referências dessas fotografias representando o crescimento econômico de cada uma dessas regiões. E a segunda geração dos tigres asiáticos, na década de 1980, uma segunda geração formada pela Tailândia, Malásia e Indonésia, que passaram a ser chamados de novos tigres asiáticos. A terceira geração de tigres asiáticos ocorre no fim do século XX, início do século XXI, devido ao processo de atração de capitais externos, as Filipinas e o Vietnã sendo denominados por alguns autores como sendo os novíssimos tigres asiáticos, constituindo a terceira geração. A economia regional, a ASEAN e a integração regional. A ASEAN, a Associação das Nações do Sudeste Asiático, criada em 1967, com fins de garantia da soberania e estabilidade política desses estados recém-independentes. Os membros fundadores foram Tailândia, Filipinas, Malásia, Singapura e Indonésia, além de Brunei, que se uniu em 1984. A partir de 1992, com a redução das tarifas alfandegárias, o bloco se transformou em área de livre comércio, com a adesão dos vizinhos socialistas ou ex-socialistas, como o Vietnã, Mianmar, Laos e Camboja. A questão energética da China. O ritmo acelerado da economia chinesa vem causando problemas ambientais, principalmente a poluição dos rios, que abastece as cidades, e a produção dos campos. Quanto ao setor energético, o dilema diz respeito ao carvão, como principal fonte energética, além de ser um recurso não renovável, é altamente poluente. Por isso, nos últimos anos, os chineses estão voltados à renovação e diversificação de suas matrizes energéticas, com a ampliação das usinas hidrelétricas, com a construção da usina de Três Gargantas, atualmente é a maior do mundo, superando a binacional Itaipu, na geração de energia. Outro problema diz respeito ao abastecimento do petróleo, que com o acelerado crescimento de sua produção industrial, demanda cada vez maior desse combustível, levando a China a firmar acordos comerciais com países da Ásia Central e da África. A próxima aula, o capítulo 4, sobre o Oriente Médio. Até lá!